outro exemplo então, né? Um primeiro, na verdade, que vai se explicar, né, como é que funciona essa montagem, né, do modelo, tá? Bom, inicialmente vamos ler e vamos organizar os dados, né, de forma a facilitar depois a construção do modelo, tá? Então a gente tem o que? Produtos. Certa empresa fabrica os produtos P1 e P2. Temos o que? Que o lucro unitário do produto P1 é de 1.000 e de P2 é de 2.000. Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou criar aqui um quadro para organizar esses dados, tá? Então eu vou ter aqui lucro, tá? E esse lucro é a unidade monetária por unidade produzida. O lucro de 1.000, desculpa, o lucro de P1 é de 1.000 e o lucro de P2 é de 1.800, tá? Também está informado que a empresa precisa de 20 horas para fabricar uma unidade de P1, né? Então eu vou colocar aqui tempo, né, horas por unidade, tá? Para P1 ela precisa de 30 horas, desculpa, 20, né? E para P2 precisa de 30. Então, se informa também que o tempo disponível para isso é de 1.200 horas, né? Então, quando se fala que é o tempo disponível, então a gente está falando de uma restrição, né? A empresa tem no máximo 1.200 horas para a produção. Então, é importante a gente entender, né, e considerar isso depois, que isso vai representar algum tipo de limite, tá, para a produção, e a empresa vai ter que se adequar a esse limite aí. A demanda anual esperada é de 40 unidades de P1 e 30 unidades de P2. Então a gente está tendo aqui o que, né? Limites, tá, de produção. Não se pode produzir mais do que 40 unidades de P1 e não se pode produzir mais de 30 unidades de P2, tá? Então a gente agora tem as informações da questão organizadas aqui. A questão está pedindo qual é o plano de produção para que a empresa maximize o seu lucro, né? Então, primeiro, o que é plano de produção? Plano de produção é o quanto você vai efetivamente produzir dentro desse período, tá? Quantas unidades de P1 e de P2 a empresa tem que produzir, né? Considerando que ela não pode produzir o máximo. De forma geral, uma empresa sempre quer ganhar o máximo lucro possível. Para isso, ela sempre quer produzir e vender tudo o que for possível. Mas essa empresa aqui tem um limite, né, de 1.200 horas e provavelmente não consegue fabricar tudo que a demanda compraria, né? Então ela tem que escolher efetivamente o que ela vai, né, produzir dentro dessas 1.200 horas para atingir o máximo de lucro. Construa um modelo de programação linear, né? Então esse modelo aqui é que vai efetivamente nos ajudar a chegar nessa resposta, tá? Bom, vamos lá, tá? Primeira coisa, definição de variáveis, tá? A gente já sabe, aqui no próprio slide já está escrito, né? Tem que definir que variáveis serão essas então, né? Como a gente precisa aqui calcular a quantidade de P1 e P2 a ser produzida, então a gente vai criar variáveis, né, chamadas de x1 e x2, certo? Então tudo agora vai ser em função de x1 e ou de x2, né? A função objetivo, né, claramente é a de maximizar o lucro, né? A questão está informando isso aqui claramente. E é importante a gente se acostumar a entender que o lucro, ele sempre tem uma parte que vem do produto 1, da produção e venda, né? Do produto 1, a gente sempre considera que tudo que é produzido é vendido dentro daquele período.
uma parte do lucro vai vir do produto 1 e outra parte do lucro vai vir do produto 2, tá? E como é que se calcula qual é o lucro que vem do produto 1, né? Ora, a gente precisa pegar o lucro de uma unidade do produto 1, que é 1.800 cifrões por unidade, e multiplicar por essa quantidade de produtos 1 aí que serão produzidos, né? Por exemplo, se a empresa produzir uma unidade só de P1, qual é que vai ser o lucro decorrido das vendas de P1? Vai ser 1.000 vezes 1. Se essa renda for de... Desculpa, se essa venda for de 10 unidades de produto 1, esse lucro vai ser de 1.000 vezes 10. Se essa venda, né, for de 40 unidades, tá, do produto 1, que é justamente a demanda máxima, né, então o lucro decorrente da venda do produto 1 vai ser 1.000 vezes 40. Né? Então a gente tem aí quanto efetivamente, né, seria esse lucro se a gente puder, ou quando a gente souber essa quantidade de x1, né? Já em relação a P2, né, essa lucratividade ela vai ser decorrente do que? Né, do lucro de uma unidade, ou lucro por unidade, tá, que é 1.800, vezes a quantidade de P2 que vai ser produzida. Então, se a empresa produzir apenas uma unidade de P2, então esse lucro aí vai ser de 1.800 vezes 1. Se a empresa produzir duas unidades de P2, então vai ser 1.800 vezes 2. Se for 10 unidades de P2, esse lucro vai ser 1.800 vezes 10. E assim por diante, né? Então assim a gente vai sempre, né, nesse exemplo e também em qualquer exercício, a gente vai sempre desenvolver, né, essa função objetivo dessa forma, tá? A gente vai precisar sempre saber qual é o lucro por produto, né? E vai fazer então uma multiplicação pela variável que define a quantidade desse produto aí, tá? Bom, restrições agora, as inequações relacionadas às restrições, né? A primeira, restrição quanto à disponibilidade de horas para a produção, tá? A gente sabe que, então eu vou apagar isso aqui, né? A gente sabe o que, né? A gente sabe que existe uma restrição de 1.200 horas, né? A questão está informando, tá? Só há 1.200 horas para gastar. Então a gente tem que considerar o seguinte: o tempo que a empresa gastar produzindo produtos P1 mais o tempo que ela gastar produzindo produtos P2, tá? Ela não pode fabricar os dois ao mesmo tempo. O tempo que ela gasta para um mais o tempo que ela gasta para outro tem que ser menor ou igual a 1.200 horas. Concordam? Ela só tem 1.200 horas para gastar, tá? Então a soma desses tempos aí tem que ser de 1.200 horas, ou igual ou menor a 1.200 horas, né? Tem um zero a mais aqui, desculpe. Bom, de certa forma é o que eu estou mostrando aqui embaixo, né? A quantidade de horas gastas para x1 ou horas gastas para P1, na verdade, né? Mais quantidade de horas que eu vou gastar com P2 vai ser menor ou igual ao total disponível. Quantas horas eu vou gastar para a produção de P1? Ora, para cada P1 a empresa gasta 20 horas. E tem que se multiplicar isso aqui pela quantidade de P1 que vai ser produzida, né? Então, se a empresa produzir apenas uma unidade de P1, esse total vai ser 20 vezes 1. Se a empresa produzir 5 unidades de P1, esse total vai ser 20 vezes 5.
Se a empresa produzir 10 unidades de P1, então esse total vai ser 20 vezes 10 e assim por diante. Eu vou somar o tempo gasto para produzir P1 com o tempo gasto para produzir P2. Tá? Cada unidade de P2 me exige 30 horas de tempo. Tá? E eu preciso multiplicar isso pela quantidade de P2 que será efetivamente produzida. Se eu produzir uma unidade de P2, eu vou ter um tempo aí de 30 vezes 1. Se eu produzir 10 unidades de P2, eu vou ter um tempo de 30 vezes 10. Se eu produzir 30 unidades de P2, que é o limite aqui ó, da demanda, então eu vou gastar 30 vezes 30, né? E assim por diante. Então, né, eu chego aqui numa inequação, tá? 20x1 mais 30x2 vão ter que ser menor ou igual a 1.200, tá? Aí nós temos também outro conjunto de inequações aqui, agora relacionados à demanda, né? A gente sabe que a demanda do mercado é de 40 unidades de P1, então a quantidade de P1 é x1, né? Lembre-se aqui, ó, x1 é a quantidade de P1, ela tem que ser de até 40 unidades, tá? Então x1 menor ou igual a 40. E a demanda de P2, tá, é de 30 unidades. Então, né, a quantidade de P2, que está definida aqui em cima, de novo, tá, ela tem que ser menor ou igual a 30, certo? Completando agora, tem as restrições também de não negatividade, né, que essas estão presentes em todas as questões, né, x1 maior ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero. Alguém pode me perguntar, se isso está em todas as questões, eu preciso escrever? Sim, você precisa escrever, tá? Por quê? Porque depois, quando a gente quiser utilizar algum método para resolver um modelo desses e nos dizer quanto é o valor de x1 e de x2, a gente tem que dizer que esse x1 tem que ser maior ou igual a zero. Do contrário, a resposta poderá ser negativa, né? Então, para evitar isso, a gente precisa dizer que essas respostas aí têm que ser maiores ou iguais a zero. Aqui nós temos essas informações aqui agora melhor estruturadas, né? Então, nós temos a definição das variáveis x1 e x2, nós temos a função objetivo, nós temos as restrições técnicas, né? Essa aqui é de tempo e essas duas são de demanda, e nós temos as restrições de não negatividade. E agora o modelo está efetivamente pronto. Tá? Bom, aqui nós temos um exemplo vindo de um artigo científico, né? Vocês poderiam facilmente achar isso na internet, né? Esse e outros casos aí, tá? Onde fala no uso da programação linear no contexto de laticínios, né? Então é uma empresa aí que trabalha com produção de leite, de ricota, manteiga, né? E outras coisas. A empresa definiu aqui as diferentes variáveis, né? Não está muito bonito aqui, na verdade, essa estrutura, mas sempre que houver um que, tá? Aqui em cima nós estamos falando da quantidade. Quando houver um M, é a margem de contribuição. Para quem não conhece esses termos de contabilidade de custos, né? A margem de contribuição é preço menos custo variável. Essa é a margem de contribuição para cada unidade de produto, né? Quando você quer saber o total, né, que você vai obter, então você precisa multiplicar tudo isso, tá, pela quantidade efetivamente que será vendida, né? Então essa seria a margem de contribuição total. E a empresa tá querendo trabalhar aqui com a margem de contribuição total da indústria, então tem que pegar a margem de contribuição total de cada produto e somar, né?
Então a gente tem aqui os números que definem cada produto, né, que está sendo considerado, e aqui a gente tem então a função objetivo da empresa, né? Essa aqui tem 7 variáveis diferentes, né, que é 1, que é 2, que é 3, etc. Né, e se multiplica aí pela margem de contribuição, né, de cada um desses produtos, tá? Aqui se explica, né, as diversas restrições que existem na empresa. Então tem a restrição de matéria-prima leite, né, matéria-prima soro, matéria gorda, né, a produção de ricota, que depende da produção de soro, né, e a manteiga, que depende da produção, né, de matéria gorda, né, e tem, claro, restrições de mercado, né, e aí a empresa chegou em 7 inequações a serem utilizadas no modelo, tá, a ser resolvido, né. Então isso aqui é algo que tem bastante aplicação prática, né, e felizmente hoje não se precisa aí resolver isso tudo à mão, né? Existem aí recursos aí como o Excel, por exemplo, que nos permitem resolver isso sem muito trabalho, né? Aqui nós temos um outro exemplo